Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é sobre aquela manobra que, vamos combinar, dá uma coceira para fazer no engarrafamento, mas que é uma das mais perigosas e, olha, uma das mais caras do nosso trânsito, a ultrapassagem pelo acostamento. Bora mergulhar na lei para entender isso direitinho e não ter mais dúvida nenhuma. Sabe aquela situação? Trânsito completamente travado, você não anda para frente nem para trás. E ali do ladinho, o acostamento, lisinho, livre, parece que está te chamando, né? Vem por aqui, é mais rápido. Pois é, essa tentação de pegar um atalho pode custar muito, mas muito caro. E não é só no bolso, não. É um risco enorme para a segurança de todo mundo. Vamos ver juntos o tamanho real desse perigo. Então, para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos identificar o que é exatamente essa infração. Depois, a gente vai decifrar umas palavrinhas-chave do Código de Trânsito. Aí vamos ver como a multa acontece na prática, quais são as penalidades, que já adianto são bem pesadas, e por fim, vamos ver se tem alguma exceção a essa regra. Fechado? Então vamos lá? Beleza, vamos começar pelo começo, né? Toda multa precisa ter uma base na lei, um nome e sobrenome lá no Código de Trânsito. Vamos descobrir qual é o enquadramento exato, o CPF dessa infração de ultrapassar pelo acostamento. E olha aí a ficha completa da infração. O código de enquadramento é o 590-80. Ele está amparado lá no artigo 202, inciso 1º do Código de Trânsito Brasileiro. A descrição não deixa nenhuma margem para dúvida. Ultrapassar pelo acostamento. E quem leva a culpa? O condutor, claro. Anota esses números, porque eles são a chave para entender todo o resto. Agora, pessoal, um ponto que é super importante. No mundo do direito de trânsito, as palavras têm um peso enorme, um significado técnico. O que a lei chama de acostamento ou de ultrapassagem pode não ser exatamente o que a gente imagina. É fundamental a gente entender direitinho esses termos para não fazer confusão. Vamos lá. Primeira definição, o que é o acostamento? Segundo o Código de Trânsito, ele é destinado basicamente para uma coisa: emergência. Parar o carro se ele quebrar, estacionar numa situação de perigo ou para a circulação de pedestres e bicicletas. Você reparou que na lista oficial não está escrito atalho para fugir do engarrafamento? Pois é, a função dele é segurança e não conveniência. E o que a lei define como ultrapassagem? Presta muita atenção aqui. É um movimento bem específico. Você está na sua faixa, aí você sai dela, passa pelo carro da frente e volta para sua faixa de origem. Esse movimento de sair e voltar é o que caracteriza tecnicamente a ultrapassagem. Esse detalhe faz toda a diferença. E, para não confundir, existe também a passagem por outro veículo. Ué, qual é a diferença? Na passagem, você passa por um carro que está mais lento, mas cada um está na sua própria pista. Ninguém precisa mudar de faixa. Parece a mesma coisa, né? Mas para a lei, essa diferença é gigantesca. E como a gente vai ver, impacta diretamente no tipo e no valor da multa. Beleza, agora que a gente já sabe o que as palavras significam para a lei, como é que isso vira uma multa na vida real? Como é que o agente de trânsito lá na pista identifica e registra essa infração? Olha só essa imagem. Isso aqui não é um desenho qualquer. Veio direto do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é o guia dos agentes. Tá vendo ali? O carro branco sai da faixa, usa o acostamento para passar o carro vermelho e logo em seguida volta para a faixa. Essa é exatamente a cena do crime, digamos assim. É essa manobra que o artigo 202 proíbe. E agora um recado muito, mas muito importante que pega muita gente de surpresa. O agente de trânsito precisa parar o veículo para poder aplicar multa? A resposta é não, ele não precisa. A infração pode ser constatada à distância. O agente viu, anotou a placa e pronto. Ou seja, aquela espiadinha rápida para ver se a barra está limpa pode não adiantar nada. Certo? Chegamos na parte que todo mundo quer saber, a parte que dói. Quais são as consequências reais de cometer essa infração? O que acontece de verdade? Já vou avisando, a conta é alta, se preparem. Para começar, a gravidade. Essa infração não é leve, não é média, nem grave. Ela é gravíssima. Ou seja, ela está lá no topo da escala de severidade do Código de Trânsito, reservada para as condutas que representam um maior risco. E se a infração é gravíssima, já sabe, né? Vão direto para a sua CNH 7 pontos. Isso mesmo, 7. Dependendo do seu histórico, isso pode te deixar bem perto de estourar o limite de pontos e ter a carteira suspensa. Mas a pontuação é só uma parte do problema. Agora, a facada no bolso. A penalidade não é apenas o valor de uma multa gravíssima comum, não. O código prevê, para esse caso, um fator multiplicador. E sabe de quanto?
5 vezes. É isso mesmo, o valor da multa é multiplicado por 5. Isso a transforma numa das multas mais caras de todo o Código de Trânsito. O recado da lei aqui é bem direto, né? É um grande não faça isso. Bom, e para a gente fechar, vamos entender as nuances. Será que existe alguma situação em que essa multa específica não se aplica? E qual é a diferença dela para outras infrações que são bem parecidas? Lembra que a gente falou da diferença entre ultrapassagem e passagem? É aqui que o jogo vira. Se o motorista faz aquele movimento de sair da faixa, usar o acostamento e voltar, aí sim é a infração do artigo 202, aquela com a multa multiplicada por 5. Agora, se a pessoa simplesmente entra no acostamento e segue reto, usando ele como se fosse mais uma pista, aí a infração muda. Vira do artigo 193, que é transitar pelo acostamento. Também é gravíssima, também dá 7 pontos, mas não tem o fator multiplicador. Viu só como o detalhe da manobra muda tudo? Então, pessoal, o resumo da ópera é bem simples. O acostamento é um espaço sagrado para emergências. Ponto. Usar ele para ultrapassar não é só um jeitinho, é cometer uma infração gravíssima com uma das multas mais pesadas que existem. No fim das contas, um pouco de paciência no trânsito e respeito às regras protegem vidas e, claro, também o seu bolso. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Este material foi produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, já sabe, né? Deixe seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail para contato é federaisdoensino@gmail.com. Valeu!